A partir deste vídeo, nós vamos falar sobre a física de altas energias, ou seja, a física que foi desenvolvida a partir de quando a humanidade teve condições de montar aceleradores que poderiam dar energia a objetos quânticos num nível que não se tinha anteriormente, né? Ou seja, um nível de energia que é superior ao nível nuclear, né, que é da ordem de MeVs. Então, nós vamos falar sobre o que acontece com os objetos quânticos, com o mundo microscópico, quando envolve objetos quânticos que têm energias maiores que MeV, o TeV, né, outras ordens de grandezas superiores. Bom, normalmente essa área da física é conhecida como física de partículas. No entanto, esse nome é absolutamente inadequado, porque os objetos quânticos não são partículas, né? Eles têm também propriedades de ondas, e essas propriedades de onda vão ser importantes também para a gente poder entender o que acontece com esses objetos quânticos a níveis altos de energia. Então, talvez o termo mais adequado, em vez de chamar de partícula, de onda ou de onda partícula, seja objeto quântico, né? Então, esse é um termo que está sendo cada vez mais frequentemente utilizado. Então, nós vamos falar da física de objetos quânticos de altas energias, ou então, de maneira mais simples, da física de altas energias, né? Então, a física de altas energias é um termo mais adequado para designar essa parte da física do que física de partículas, tá? E nós vamos seguir o Crane, né? Vamos dizer assim, organizar o assunto da maneira com que o Crane faz, que é relativamente didático, e o ponto de partida para a gente entender essa área da física vem do trabalho desenvolvido pelo físico japonês Hideki Yukawa, né? Então vamos tentar entender qual que foi o raciocínio do Yukawa para que nós podemos dar o start, né, o início da compreensão dessa área da física, né? O que o Yukawa pensou, né? Então a ideia original dele está baseado na premissa de que, bom, nós até então, né, os físicos até então haviam descoberto que a energia ela pode se quantizar, haviam descoberto que o momento angular pode se quantizar, né, e o spin é quantizado e várias grandezas físicas são sempre quantizadas ou às vezes são quantizadas dependendo das circunstâncias. Mas o que o Yukawa pensou é se o campo de força também, ou a própria força, vamos dizer assim, não poderia ser também quantizada. Como que a gente poderia imaginar isso? Bom, da mesma forma que nós temos um quantum de energia, que seria a quantidade mínima possível que eu possa dividir a energia de um sistema, também nós poderíamos imaginar que a força de interação entre os objetos de um modo geral também teria um quantum, teria um valor mínimo que variaria de acordo com as circunstâncias, né? Então isso seria o equivalente a gente imaginar que a força ela é propagada por objetos quânticos, né? Ou seja, da mesma forma que a energia eletromagnética de um sistema pode ser constituída de fótons, esses fótons poderiam ser o quantum da força eletromagnética, ou seja, a força eletromagnética teria as características que ela tem e, digamos assim, atingiria regiões mais ou menos distantes, né? Venceria certas distâncias entre cargas devido à ação desses objetos quânticos que seriam os portadores dessa força. Então, a gente teria que pensar em como que a gente poderia imaginar esses quantum, né, esses quantum ou quanta, esses quanta de
força ou de interação entre objetos que podem ser massas, ou podem ser cargas, ou podem ser nucleons dentro do núcleo, né? Então, o Yukawa, ele pensou com o seguinte argumento, que teriam que ser partículas que, como elas são portadoras da força, elas não poderiam se comportar como objetos que sentem a força. Elas transmitem a força de um objeto que está interagindo, né, entre pelo menos dois objetos que interagem, então ela estaria intermediando isso. Então, em princípio, essas partículas não seriam detetáveis, vamos dizer assim, ou pelo menos elas não se comportariam como objetos que você pode interagir com eles. Eles são intermediários da interação, não, eles não fazem se sentir essa interação, eles não sentem essa interação, apenas intermediam. Então ele imaginou que poderiam haver objetos quânticos virtuais, ou seja, eles não podem ser detectados diretamente, mas eles têm como resultado digamos assim, a transmissão de uma força ou a interação entre objetos reais, né, em que podem ser mensurados ou detectados, né? Bom, isso, dentro do raciocínio do Yukawa, ele tem um pouco a ver com o princípio da conservação de energia, ou os limites do princípio de conservação de energia, né? Então, vamos pensar numa situação em que a gente poderia ter a existência de algum objeto, mas que devido à questão da conservação de energia, eles não poderiam ser sentidos, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um espaço completamente vazio e, de repente, nesse espaço aparece um elefante cor-de-rosa. Bom, isso seria para o físico, né, numa primeira vista, seria um absurdo, né? Então, como do nada pode aparecer um elefante, né? Bom, na verdade, as leis da física clássica tornam isso impossível. As leis, elas afirmam, digamos assim, né, entre aspas, que um fenômeno desse tipo é impossível. Por quê? Que lei da física o aparecimento do nada de um elefante fere, né? Que lei que é contrariada nessa situação? Bom, a lei da conservação da energia. Porque nós vemos com o trabalho de Einstein da relatividade, que existe uma equivalência entre massa e energia, ou seja, a massa é uma espécie de energia concentrada, ou seja, energia em forma de massa é igual a m, a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? E igual a mc quadrado, a relação mais famosa da física, mais popular da física. Então, você ter uma situação em que algum objeto aparece do nada, quer dizer que a energia aumentou, a energia do universo aumentou, ela veio do nada. Contudo, então, ali nós temos uma impossibilidade, em primeira instância, disso acontecer. No entanto, o Yukawa pensou assim, e se isso acontecer numa circunstância que, na verdade, a gente não consegue medir essa flutuação de energia, né? Essa variação de energia? Bom, existe uma outra lei da física que estabelece um limite para a detecção, a mensuração da grandeza energia, né? E esse limite é estabelecido pelo princípio de incerteza, né? Ou seja, bom, eu tenho lá uma forma do princípio de certeza, é o ΔE vezes o ΔT tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2. Mas o ΔE, ele pode significar essa diferença de energia que eu tenho quando o elefante se materializa. Então você teria um valor ali de ΔE. Que seria grande, vamos ver aqui quanto que seria no caso de um elefante, né?
seria igual a mc quadrado e a massa é igual à massa do elefante, né? Então, portanto, um valor muito grande. No entanto, se eu multiplicar isso por um ΔT extremamente pequeno, o produto ΔE e ΔT pode ficar menor do que h cortado sobre 2. Isso não significaria, do ponto de vista do Yukawa, que você está ferindo o princípio de incerteza, mas isso quer dizer que você não conseguiria medir essa variação de energia. Ou seja, se o elefante aparecer, mas ficar durante um tempo, ele existir durante um tempo extremamente pequeno, isso não violaria a conservação de energia, estabelecendo que o princípio de incerteza, na verdade, é um limite para a conservação de energia, né? Ou seja, a energia ela pode flutuar, e se isso acontecer de um intervalo de tempo extremamente pequeno, nós não vamos conseguir dizer que a energia flutuou, né? E na mecânica quântica existe um outro princípio que fala o seguinte: se existir a possibilidade de alguma coisa acontecer, ela vai acontecer. Então, se houver uma flutuação de energia acontecendo em um tempo muito pequeno, eu não vou poder dizer que aquilo aconteceu, ou seja, há uma possibilidade, sem violar o princípio da conservação de energia, e uma vez que é possível acontecer, existe uma probabilidade de acontecer, então acontece, né? Então, na mecânica quântica é assim, né? Então, se você, por exemplo, tiver um sistema que ele tem a possibilidade de estar em dois estados quânticos, ele está numa superposição de estados, né? Então, a mecânica quântica vai por aí. Ou seja, então é possível, de fato, aparecer um elefante cor-de-rosa, né? A cor não importa, né? Mas aparecer um elefante cor-de-rosa do nada, né? Não é nenhuma apologia aí ao Delirium Tremens, que é aquela cerveja belga, né? Que tem um elefante cor-de-rosa no centro. Mas isso constrói, digamos assim, a ideia fundamental que o Yukawa teve, né? Então, vamos fazer as contas no caso do elefante. Então, você tem aqui o princípio de incerteza, né? Então, ΔE vezes o ΔT, se ele for menor ou igual a h cortado sobre 2, olha só a nova interpretação que nós estamos dando ao princípio de incerteza. Então, é possível que esse produto de incertezas seja menor que h cortado sobre 2. Sim, é possível. Agora, dentro da interpretação de Copenhagen, isso acontece de forma que nós não podemos sentir essa variação, né? Nós jamais sentiríamos essa variação de energia se ela acontecer num tempo tão pequeno que essa desigualdade se verifique, né? Bom, vamos fazer as contas, né? O caso, quando você tem a materialização de um elefante cor-de-rosa, a flutuação de energia seria mc quadrado, né? Então aqui nós vamos colocar a massa típica de um elefante, vamos colocar aqui 3 toneladas, depende da raça, né? E tal, mas 3 toneladas é um valor razoável, que seria 3.000 quilos, né? E multiplicando aqui por C, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, elevando ao quadrado, isso tudo daria 2,7 vezes 10 a 20 joules, né? Então, colocando este valor de energia aqui, e colocando também o valor do H cortado, que é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 34 joules segundo, né? O 6,6 é quando não é cortado, quando é cortado é mais ou menos 1, próximo de 1 vezes 10 a menos 34, nós podemos calcular o valor do ΔT, né? Quanto que daria isso? Daria um ΔT que teria que ser menor ou igual a 1,9 vezes 10 a menos 55 segundos, né? Então isso significa que pode haver elefantes que se materializam aqui, em qualquer lugar, e se esse elefante permanecer por esse tempo ou menos que isso, nada vai mudar da realidade física, quer dizer, não há possibilidade de nós sentirmos isso. Ele pode até materializar no espaço em que nos encontramos, que não é possível a interação pelo tempo muito curto, né? Então não dá tempo, digamos assim, de haver a interação, né? É lógico que se
Agora não vamos falar de um elefante, mas se a gente falar de coisas que têm uma massa muito menor, né? A flutuação de energia vai ser muito menor e o intervalo de tempo em que essa flutuação de energia pode acontecer pode ser bastante maior, de tal forma que seja possível sentir os efeitos desse fenômeno, né? Então, se nós pensarmos que em vez de um elefante você possa ter um objeto quântico microscópico que apareça e desapareça rapidamente, esse ΔT pode ser de tal ordem de grandeza que dá tempo desse objeto quântico se propagar através do espaço e também ser responsável pela propagação de algum efeito, né? Em particular de alguma força. Então essa é a ideia fundamental do Yukawa, né? Então o Yukawa, ele não foi só isso que ele fez, mas ele publicou esses resultados, né? Digamos assim, isso dá margem àquilo que hoje em dia nós chamamos erroneamente de partículas virtuais, né? Não pelo virtual, mas pela partícula, né? Não são partículas, são objetos quânticos virtuais, e virtual é no sentido de que não é possível detectá-los, né? Diretamente, é possível você sentir o efeito do fenômeno, né? Que são as forças, de fato, mas você não consegue isolar um objeto quântico desse, né? De tal forma a detectar suas propriedades diretamente, né? Então, o Yukawa, por que ele pensa nisso? Porque, digamos assim, esse objeto quântico, então, ele vai existir por um intervalo de tempo curto, digamos assim, intervalo de tempo limitado. Então, dentro desse intervalo de tempo, esse objeto quântico virtual, eu estou me policiando para não falar partícula virtual, né? Esse objeto quântico virtual, ele vai andar um certo alcance, e isso poderia explicar o curto alcance da força nuclear forte, né? Então, como nós vimos em vídeos passados, em particular sobre o deutério, né? Onde é possível você estudar o alcance da força entre o próton e o nêutron, que o alcance da força nuclear é da ordem de um pouquinho mais de 1 femtômetro, né? 1 vezes 10 menos 15 de metros. Então, é um alcance extremamente curto. Então, a ideia do Yukawa, ela pode dar sentido e pode explicar esse alcance curto, né? Bom, no caso, agora vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos antes, né? Com adição de alguma coisa a mais, mas para a força nuclear. Então, vamos imaginar que exista um objeto quântico virtual que seja o portador da força nuclear, e esse objeto quântico, ele tem uma meia-vida limitada, ou seja, aquele ΔT, ele pode estar associado à meia-vida desse objeto quântico, né? E se a gente sabe o alcance da força nuclear, e a gente imaginar que a velocidade desse objeto quântico, como ele tem uma energia razoável, vai ser muito próxima da luz, a gente pode fazer a aproximação que a velocidade dele é igual a c, e então o alcance pode ser associado ao ΔT, ao tempo de vida dele, né? Então a relação entre o tempo de vida, o ΔT, e o alcance, né, o quanto que ele anda, é a velocidade com que ele se propaga. Então a gente vai admitir que essa velocidade seja aproximadamente igual a c, né? E usar também o princípio de incerteza, da mesma forma que a gente fez antes. E ao fazer isso, ou então a gente coloca o mc² dentro da jogada, e por isso daria para a gente estimar o m, daria para a gente estimar a massa desse objeto quântico que seria o portador da força nuclear forte, né? Então o que a gente vai estabelecer aqui? Que o alcance da força nuclear forte é da ordem de 10 menos 15 de metros, tá certo? E
vamos usar aqui o princípio de incerteza, né? Mas no caso de Yukawa, em vez de ele colocar aqui H cortado sobre 2, ele colocou só H cortado, ele estava mais interessado na ordem de grandeza, né? Na época. Então, no lugar do ΔE, a gente vai colocar mc quadrado. Então, vamos explicitar aqui a massa, né? E no lugar do ΔT, aí é cinemática simples, né? O que é o tempo? É o espaço dividido pela velocidade. Então, a gente vai colocar o L, que é o alcance da força nuclear, dividido pela velocidade da luz, né? Então, se a gente vai ter essa relação aqui, né? Então, se a gente isolar a massa aqui, nós temos que a massa teria que ser aproximadamente igual a H cortado dividido por LC. Então, nós temos quanto que vale a velocidade da luz, temos qual que é o alcance da força nuclear e temos o valor da constante de Planck. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem que esse M tem que ser da ordem de 200 MeVs, né? Mas se a gente pensar nesse valor, 200 MeVs, bom, é um valor, digamos assim, da ordem nuclear, um pouco mais, né? Assim, os nucleons dentro do núcleo têm pelo menos uma ordem de grandeza menos que isso, mas não é tão diferente, né? Então tá na ordem nuclear. Na época, os aceleradores estavam chegando nesse valor, mas ainda não era possível detectar isso com aceleradores, né? Mas, dentro da hipótese do Yukawa, o que nós teríamos, né, é uma partícula, ou melhor, um objeto quântico com uma massa de 200 MeVs. Aí, entenda-se que ser 200 MeV é 200 MeV por C quadrado, né? Mas lembra que os físicos nucleares, os físicos de alta energia, eles, assim, não colocam o C quadrado, né? Então, eles se referem a massa como energia, né? A gente está dentro do princípio de equivalência massa-energia dado por mc quadrado, né? Na verdade, seria 200 MeV por C quadrado. Mas nós nos permitimos falar 200 MeVs, né? Bom, 200 MeVs é um valor que é intermediário entre a massa do elétron é cerca de meio MeV, aproximadamente meio MeV, e a massa do próton, que é um pouquinho menos que 1000 MeVs, né? 900 e tantos MeVs. Então, é uma massa intermediária entre elétron e próton. Bom, na época só se conhecia elétrons, prótons e nêutrons que tinham sido recentemente detectados, né? O pósitron também, mas o pósitron é um elétron, né? Só que com a carga ao contrário. Então, praticamente só se conhecia elétrons, prótons e nêutrons. Então, uma vez que essa partícula, né, esse objeto quântico que foi hipotetizado pelo Yukawa, tinha uma massa com valor intermediário entre a massa do elétron e a massa do próton, ele chamou essa partícula de meson, né? Então, meson é no sentido de ser intermediário, né? Então, aplicou-se a palavra meson para designar uma partícula cuja massa estivesse entre a massa do elétron e a do próton, né? A do elétron é 1000 MeV por C quadrado e do próton 938 MeVs por C quadrado, né? Essa definição ela não é mais usada, né? Mas na época foi o que, digamos assim, foi a origem, né, do nome meson, e houve, a partir do trabalho de Yukawa, uma corrida, digamos assim, né, dos físicos em busca de tentar detectar essa partícula. Por quê? Outra hipótese que o Yukawa formulou é que, se existe o objeto quântico virtual com essa massa, também deveria existir o real com essa massa, né? Por quê? Porque, de certa forma, aí você teria uma estrutura ou um objeto cuja, digamos assim, se tiver uma estrutura interna, ela é tão bem construída que daria margem também a existência de partículas reais, objetos quânticos reais com essa mesma massa. Então, se tinha isso em mente, embora não se tivesse certeza de que isso acontece, mas de fato acontece, né? Então, toda vez que você tiver uma partícula virtual, você vai ter a real
correspondente, né? Então você tem fótons virtuais e fótons reais, né? Mesons virtuais e mesons reais, né? Então houve, digamos assim, iniciativa de vários físicos de buscar esse meson, né? Então, de fato, o meson foi detectado, né? Primeiro o muon, né? Que hoje em dia nem é mais considerado meson, né? Depois a gente vai ver o porquê que se mudou o critério de classificação desses objetos quânticos com o tempo, né? Em princípio se pensou que o muon era digamos assim, um objeto quântico que transportava a força nuclear forte, depois se viu que não, né? Vamos ver isso em detalhes. E finalmente se descobriu a partícula que de fato transporta a força nuclear forte, que é o meson pi, foi descoberto pelo Cesar Lattes, o Occhialini e o Cecil Powell. Vamos falar disso no próximo vídeo, mas isso deu o prêmio Nobel a Yukawa em 1949, né? Quer dizer, a publicação das principais hipóteses dele se deu em 1935 e o prêmio Nobel veio em 1949. Aqui nós vemos ele, né, ao centro, ladeado pelo Einstein, né? Uma foto tirada em Princeton em 1954, e aqui o John Wheeler, né? John Archibald Wheeler, que mais tarde ganharia também o prêmio Nobel, ele é da área de gravitação, né? Seguindo, né? Então, bom, na verdade, isso que eu disse é uma forma muito simplificada de ver o início, digamos assim, a origem da física de altas energias, mas evidentemente por trás disso tem, digamos assim, um arcabouço matemático bastante robusto e consistente, né? E aqui eu vou destacar apenas um detalhe, que é o seguinte, que nesse caso, como nós temos energias já razoavelmente alta, não é possível utilizar a equação de Schrödinger, porque uma das limitações da equação de Schrödinger é que ela não dá conta, digamos assim, para eventos relativísticos. Agora, como nós estamos, digamos assim, enveredando por assuntos que envolvem energias mais altas, evidentemente, os objetos quânticos envolvidos aí são objetos relativísticos. Uma das hipóteses de Yukawa é de que o objeto quântico se move com velocidade próxima da luz, né? Então isso, digamos assim, insere o âmbito desse assunto não só na mecânica quântica, mas também na relatividade. Então não dá para usar a equação de Schrödinger, então a gente tem que usar um equivalente, né? Então, nesse caso específico, a gente pode fazer uma abordagem um pouco mais simplificada, né? A abordagem mais completa é a equação de Dirac, mas o Yukawa pôde fazer uma aproximação um pouco mais simplificada, imaginando que o objeto quântico virtual, ele mesmo não sente nenhuma força, então ele pode ser considerado uma partícula livre, né? Então, digamos assim, eu partiria de uma equação que não envolve uma energia potencial, né? Então, nesse caso, e levando em conta os efeitos relativísticos, nós deveríamos partir da expressão da energia relativística, né? Então, E quadrado é igual a quantidade de movimento, né? O P quadrado, C quadrado, mais M quadrado, C à quarta, né? Bom, então, aqui, para verificarmos qual que é o equivalente quântico, digamos assim, dessa expressão, nós vamos manter, né, isso é tradicional dentro da mecânica quântica, o tratamento de que as grandezas físicas são operadores, né? E os operadores, digamos assim, são universais, eles nunca mudam. Ou seja, vamos tratar a energia como um operador, a quantidade de movimento como um operador, né? Então, da mesma forma que no trabalho de Schrödinger, a energia, o operador energia, ele é dado por IH cortado derivada parcial em relação ao tempo, né, de uma função, que no caso seria uma função de onda, e o P seria menos IH cortado
Se for unidimensional, a direção de x, a derivada parcial em relação a x. Se for em 3 dimensões, ficaria menos IH cortado vezes o nabla, né? Que seria o gradiente, digamos assim, do potencial, da função de onda, né? Então, nós vamos manter aqui essa linguagem de operadores, né? E os operadores sempre são isso, sempre energia em qualquer circunstância. IH cortado DDT e o P menos IH cortado vezes o nabla, tá? Então, mas aqui está elevado ao quadrado, então elevado ao quadrado significa aplicar 2 vezes o operador, né? Então aqui nós teríamos um termo que vai com a derivada segunda em relação ao tempo, né? E aqui o P, como ele é proporcional ao nabla, aqui nós teríamos o Laplaciano, né? Que seria a aplicação 2 vezes do nabla, né? Bom, e o IH cortado? Aqui nós temos um IH cortado, né? Então, o I ao quadrado é menos 1, então é uma questão de sinal. E o H cortado, a gente vai dividir todos os termos para H cortado, tanto que vai aparecer ele aqui ao quadrado embaixo, no denominador, né? Então ele vai sumir desse termo aqui. E aqui mesma coisa, né? Nós teríamos o menos IH cortado ao quadrado, o menos I ao quadrado é menos 1, da mesma forma que aqui, é só sinal. E o H cortado que aparece aqui, na divisão, ele desaparece, né? Na divisão por H cortado ao quadrado. Aqui seria simplesmente um escalar, então ele vai aparecer multiplicando a função de onda aqui, né? Só que também nós vamos dividir todos os termos por c quadrado, né? Porque tem c quadrado aqui eu posso tirar um c quadrado, né? Então aqui vai ficar c quadrado e não c a quarta. E esse c quadrado aqui vai desaparecer, ele não vai aparecer nesse termo, né? Por outro lado, aqui ele aparece embaixo, dividindo, né? Então por isso que aparece 1 sobre c quadrado aqui. Ou seja, essa equação que nós temos aqui, que é uma equação tipo equação de onda, né? Ou alguma coisa que substitui a equação de Schrödinger para esse caso em que a partícula é livre, a partir dessa expressão da energia relativística, substituindo no lugar das grandezas os operadores correspondentes. E aqui nós teríamos uma espécie de função de onda, né? Ou função φ, né? E essa equação aqui é chamada equação de Klein-Gordon, né? Talvez porque não foi o próprio Yukawa que tenha chegado a isso, mas o Klein-Gordon. Bom, e essa equação aqui, ela tem uma solução analítica, né? Exata, que é uma solução tipo uma constante que multiplica uma exponencial de menos kr dividido por r. Então, se a gente usar coordenadas esféricas, né? Então r seria a distância até o centro do sistema de coordenadas, né? Então nós teríamos mais ou menos como que a função de onda se comporta ao longo da distância. Bom, então por que isso aqui é importante, né? Isso aqui às vezes é chamado de potencial de Yukawa, embora não seja propriamente um potencial, né? Mas ele pode, digamos assim, explicar a forma do potencial, né? Então, normalmente quando você tem duas cargas, né, no âmbito eletrostático, ou duas massas, a força entre elas cai com R quadrado. Isso significa que o potencial cai com R a primeira potência. Mas aqui, além dela cair com a primeira potência de R, ainda você tem uma exponencial que ela, digamos assim, torna a queda, a diminuição do efeito ao longo da distância muito mais rápida, né? Então, a exponencial é uma função que vai a zero muito mais rápida que qualquer potência da distância, né, de R. Então, isso quer dizer que a força nuclear teria um alcance extremamente pequeno, né? Se a gente partir se ela for transmitida por uma partícula livre, né? Ou por um objeto quântico livre que tem um tempo limitado de existência, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que o tempo de vida da partícula portadora, ela limita muito o alcance da força, né? Portanto, a força nuclear não pode ser considerada uma força que cai com R quadrado, ela vai cair muito mais rápido que isso, né?
você teria uma situação em que a força cairia com um R quadrado no caso de você ter um portador com uma meia-vida suficientemente longa e no limite, também pode ser estudado por esse formalismo, no limite em que a meia-vida tende a infinito, ou digamos assim, que você está tratando agora de um objeto quântico estável, né, que não decai, não desaparece, você teria essa partícula virtual correspondente, ela poderia ser portadora de uma força que cai com um R quadrado. Bom, isso significa que a força nuclear tem curto alcance, portanto um meson tem um tempo de vida limitado, e aquelas forças que diminuem com o quadrado da distância, como a força da gravidade e força eletromagnética ou eletrostática, né, particularmente eletrostática, teriam como portadores partículas que não decaem, partículas que são estáveis, né? Então, hoje em dia, nós sabemos, né, nós temos dentro da construção teórica da física, que quem é o portador da força eletrostática e da força eletromagnética, do modo geral, são fótons virtuais. Os fótons, eles são eternos, né, aparentemente, né, não há nenhum indício de decaimento de fóton, né? E a força, bom, na verdade a quantização da força eletromagnética ela é bastante consistente com as teorias construídas, né? Tanto que o fóton pode ser detectado, e a força gravitacional ela deveria ser intermediada pelos gravitons, que também teriam uma meia-vida eterna, né? Quer dizer, eles não decaem, são partículas estáveis, os gravitons. No entanto, até hoje não se conseguiu detectar um graviton, então é apenas, digamos assim, uma curiosidade teórica, né? Uma construção teórica, a existência dos gravitons. Né? Então, esse curto vídeo, né, esse vídeo bastante introdutório, foi para introduzir a ideia desses objetos quânticos virtuais que seriam os portadores, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver uma série de vídeos que, mais ou menos seguindo a ordem cronológica da história da física, que vai demarcar a descoberta de partículas que, digamos assim, podem assumir esse papel de portadores. Então, a gente vai ver que existe no universo uma diferença entre as partículas que podem ser portadores de força e aquelas que não podem ser, que seriam as partículas que sentem a força, na verdade. Então, nós temos os bósons, que podem ser portadores, e os férmions, que só podem ser sentidores, né? Eles só sentem as forças e produzem as forças. E uma série de outras partículas com características bastante peculiares, e isso vai nos enveredar digamos assim, a amplificação do conhecimento físico que a humanidade teve, de tal forma que, conforme o poder de visão do ser humano foi se aperfeiçoando e atingindo energias cada vez maiores, em muitas ocasiões nós tivemos que reformular a nossa visão da natureza e até mesmo lançar mão de conceitos novos que até então não eram nem imaginados por ninguém, né? Então nós vamos ver conceitos como estranheza, cor, sabor, que, digamos assim, não tem equivalente clássico, né? Então nós estamos numa fronteira da física em que aparecem coisas que não têm correspondente clássico. Então isso exige, digamos assim, um grau de abstração de quem está tentando entender essas coisas muito grande, né? Mas, por outro lado, a física de partículas ela não é um assunto mais difícil do que outras partes da física, muito pelo contrário. Então, pelo menos para se ter uma visão conceitual dessa área, é perfeitamente possível, sem que haja, digamos assim, um esforço de cálculo ou formalismo matemático,
superior que outras áreas da física, né? Muito pelo contrário. Então nós vamos conseguir, digamos assim, tentar assimilar esses conceitos de uma maneira mais conceitual, mas mesmo assim é muita informação que nós temos aqui para tratar nesses vídeos, né, daqui para o final, e ver como que essas novas descobertas modificaram não só a física, né, como um todo, mas as nossas vidas de um modo geral. Então, no próximo vídeo, agora, nós vamos ver como que se deu a descoberta do Meson P, que é o portador da força nuclear forte, por parte do físico brasileiro César Lattes.